Depois de acidentalmente tirar a vida de uma pessoa, um grupo de jovens começa a ser perseguido por um palhaço demente com uma máscara bizarra que não descansará até acabar com todos eles. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme Clube dos Leitores Assassinos de 2022, então preparem-se, é hora do recap! Na faculdade, Angela e seus amigos costumam se reunir no Clube da Leitura, onde passam a semana lendo algum livro e depois se encontram para debater sobre a história. Depois de lerem o terror sobre palhaços da vez, eles se reúnem para conversar sobre a courofobia, o medo de palhaços, e a história de John Wayne Gacy, um homem que se vestia de palhaço para cometer crimes. Enquanto os outros conversam sobre as coisas que Gacy fez, Nando e Sebastian acabam se desentendendo e Angela tenta acalmar o namorado. Achando que ela ficou do lado de Sebas, o rapaz decide ir embora e deixa a namorada pra trás com um amigo. Durante o caminho até a casa dela, Sebastian fala sobre o livro que Angela escreveu e se oferece para ajudá-la a escrever uma nova edição. Mas a garota percebe sua intenção e se recusa, dizendo que Nando irá para casa assim que sair do trabalho. Depois de se despedir, Angela começa a escrever alguns capítulos de uma nova história e decide enviar uma prévia para o seu professor de literatura. Porém, acaba desistindo de enviar o e-mail e decide apagá-lo. Enquanto pensa sobre o que fazer, a garota se lembra da conversa que tiveram no clube e decide fazer um teste online para ver se possui courofobia. No entanto, acaba ficando mais assustada do que o esperado e desliga o notebook antes de terminar. Na manhã seguinte, Andy vai para a aula de literatura do horror com o professor Cruzado, onde os alunos debatem sobre os clichês em filmes e séries. Depois da aula, Angela está indo embora quando o professor a chama para dizer que recebeu o e-mail e pedindo para conversar em particular. Mesmo confusa, a garota aceita o convite e vai até o escritório de Cruzado, onde ele diz que gostou do que leu e Angela fala um pouco mais sobre sua história, o que deixa o professor igualmente confuso e faz ele perguntar sobre o que ela está falando. Cruzado então fala sobre o e-mail e diz que adoraria passar mais tempo com ela, o que deixa Angela ainda mais confusa. De repente, o professor se aproxima da garota que corre para a porta, porém como está trancada não há nada que ela possa fazer, senão ficar paralisada de medo. Achando que é isso que ela quer, Cruzado se aproxima ainda mais e joga a aluna contra a parede, porém Andy se recusa a permitir que isso continue e dá uma joelhada bem nas partes baixas do professor demente. Com raiva, Cruzado destranca a porta e ameaça Angela, dizendo que se ela contar para alguém, sua carreira como escritora estará acabada. Porém, mesmo sem que ela diga nada, seus amigos percebem que algo está errado e decidem se vingar, armando uma pegadinha com um palhaço para pegar o professor. Agora que o plano está traçado, a garota envia um e-mail pedindo outra oportunidade e marca um encontro com Cruzado. Tudo isso enquanto seus amigos compram as fantasias e fazem os preparativos. Com tudo pronto, o grupo vai até a faculdade no horário marcado e começam a recapitular o plano quando Virginia sai de dentro da biblioteca. Agora que ela os viu, Ray chega à conclusão de que a única maneira de garantir que a garota não conte nada é se ela também participar. Sendo assim, agora Virginia também faz parte do plano. Com a equipe completa, Ray invade o escritório do professor, que de início acha que é algum aluno revoltado com as notas, porém sai correndo apavorado quando o rapaz usa o martelo para quebrar suas coisas. Desesperado, Cruzado corre pelos corredores enquanto cada vez mais palhaços aparecem no meio do caminho, deixando-o encurralado e o direcionando para onde Angela está. Ao ouvir o professor se aproximando, a garota coloca a máscara e fica esperando por ele, mas no meio do caminho, algum outro palhaço acerta uma martelada no rosto de Cruzado, que fica totalmente desorientado, o que faz com que ele esbarre em Andy e caia da sacada, sendo perfurado por uma estátua do Don Quixote no andar de baixo. Sem entender o que houve, os outros membros do clube acusam Angela, que tenta se defender, dizendo que ele escorregou. Porém, agora isso já não importa mais e todos serão acusados pela morte do professor. Querendo evitar isso, Ray se lembra de que o Cruzado se divorciou recentemente e sugere fugir e deixar o corpo ali. Assim, as pessoas pensarão que ele tirou a própria vida e ninguém irá descobrir sobre o que aconteceu. Achando isso errado, Angela insiste que devem contar a verdade e se entregar para a polícia, mas ninguém fica do seu lado, nem mesmo Nando.
Em menor número, a garota não vê outra opção senão aceitar e queimar suas máscaras, firmando um pacto de nunca mais falar sobre o que aconteceu. No dia seguinte, os alunos da faculdade começam a comentar sobre o professor e Angela se sente ainda mais culpada, o que faz ela se isolar dos amigos e do namorado. Ainda assim, Andy não pode simplesmente parar de ir à faculdade e vai para a aula de literatura, onde uma professora está substituindo o cruzado. Percebendo o quanto a amiga está abalada, Sebas se aproxima e tenta consolá-la, porém a garota ainda está se sentindo mal e pede para ficar sozinha. Sem ter o que fazer, o rapaz vai para o seu lugar e começa a assistir a aula até que recebe uma notificação avisando sobre um novo administrador no clube do livro, o Palhaço. De repente, o novo ADM envia um PDF com o nome de capítulo 1, onde ele detalha todo o plano dos jovens e conta como o cruzado morreu, o que deixa todos os outros membros do clube bastante assustados. Sem saber o que fazer, eles se reúnem num ponto de encontro e Angela lê a história na frente de todos, descobrindo que o tal palhaço sabe ainda mais do que eles achavam e que irá eliminar todos eles, um em cada capítulo. Pensando em quem pode ser o palhaço, Ray se lembra de que não havia mais ninguém no prédio, sendo assim o escritor só pode ser um deles. Com essa informação, eles começam a brigar entre si e Ray acusa Virginia, dando um tapa nas mãos da garota e revelando desenhos extremamente bizarros que ela fez em algumas folhas. Com raiva, Virginia pega os papéis de volta e sai do prédio, encerrando a reunião sem que eles deem a devida atenção ao livro. Na manhã seguinte, Angela está se arrumando no vestiário quando percebe uma luz vermelha atrás dela. Ao se virar, a garota se depara com alguém fantasiado de palhaço e dá um grito de medo, porém, quando as outras pessoas se aproximam, a criatura some bem diante dos seus olhos, o que faz ela achar que seja alguma alucinação. Com medo, Andy termina de se vestir e sai do vestiário, onde é surpreendido por Sebas, que avisa que o segundo capítulo já foi publicado, dessa vez chamado de A Morte da Pirralha. Nessa história, Virginia está com medo de ser pega pelo palhaço e decide fugir para a casa de sua mãe. Porém, quando ela está esperando pelo ônibus, as luzes começam a falhar e a garota é surpreendida pelo palhaço, obrigando-a a correr para longe e deixando sua mala para trás. Com medo, Virginia vai para um prédio abandonado enquanto o Pennywise universitário corre atrás dela. Em velocidade máxima, o palhaço consegue alcançá-la e a empurra no chão, fazendo ela cair em um prego que rasga sua barriga. Agora que Virginia está totalmente indefesa, o Stalker demente sobe em cima dela e enfia seu martelo na boca da garota, atravessando seu crânio e a eliminando quase que instantaneamente. Seguindo a trajetória da história, Angela e Sebas chegam num prédio abandonado e não conseguem encontrar nenhum rastro de sangue, o que faz eles desconfiarem que seja mentira, porém ao olharem para o teto, encontram um "Continua" escrito com sangue no alto da parede. Nesse momento, Eva chega até eles e revela que não tem nada ali, mas que sabe de uma forma de descobrir quem é o palhaço. Querendo provar seu ponto, ela reúne todos na biblioteca e alega que o escritor é alguém que conhece o livro que eles leram no último encontro. Sendo assim, basta checar nos registros para descobrir quem pegou as cópias na última semana. Checando os documentos, Eva percebe que as pessoas que mais pegaram livros de terror foram os próprios membros do clube, e que há meses ninguém lia história de palhaço. Ou seja, com toda certeza a pessoa por trás da máscara é um deles. Enquanto Eva explica sua teoria, Angela recebe um áudio de Nando e se afasta do grupo para ouvir. Porém, assim que entra na próxima sessão, recebe uma mensagem do palhaço, dizendo que os livros de terror não ficam ali. Com medo, a garota começa a olhar para os lados e pergunta se ele está observando, o que o palhaço confirma. Sem acreditar que seja verdade, a moça começa a andar pelo corredor, até que ouve passos vindos de trás e se vira para olhar, percebendo que o Stalker está no final do corredor. Apavorada, a garota corre pela seção e se esconde atrás de uma estante. Porém, ainda assim, o criminoso consegue encontrá-la e Angela precisa voltar a fugir, só parando quando esbarra em Nando. Aliviada em rever o namorado, a moça começa a abraçá-lo, até que percebe a máscara caindo de seu bolso, o que faz todos desconfiarem de que ele é o palhaço. Quando os outros tentam expulsá-lo, Nando se defende das acusações, dizendo que encontrou o objeto na biblioteca. Porém, ninguém acredita na história e Ray o expulsa.
Depois do susto, Angela leva Sebas para sua casa e juntos eles começam a analisar o perfil do palhaço escritor, descobrindo que ele está compartilhando a história com um antigo perfil de Angela, onde ela publicou o livro da Garota de Carrion, o conto sobre uma adolescente que enlouqueceu e jogou gasolina na própria mãe, incendiando tanto a mulher quanto sua casa. Curioso, Sebas pergunta se isso quer dizer algo e Angela responde que não, pedindo para ficar um tempo sozinha e pensar nas coisas. Enquanto tudo isso acontece, o restante do clube vai até o bar onde Nando trabalha e Ray volta a se desentender com ele, saindo do estabelecimento logo em seguida. Enquanto Ray utiliza substâncias ilegais do lado de fora, Angela recebe o capítulo 3 que descreve a morte do valentão, que está tão ocupado com seu vício que nem percebe quando o palhaço se aproxima. Aproveitando a distração, o Stalker chega cada vez mais perto, até que é percebido por Ray, que consegue golpeá-lo e tirar sua máscara. Ao ver a verdadeira face do palhaço misterioso, o rapaz fica espantado e acaba baixando sua guarda, dando a brecha para que o palhaço abra um buraco na sua barriga com a ponta afiada do martelo. Já todo destruído, Ray começa a se afogar no próprio sangue e morre sem ter tempo de contar o segredo para os outros. Agora que fez sua segunda vítima, o palhaço maníaco descreve como arrastou o corpo até a piscina abandonada, onde eles queimaram as máscaras. Porém, quando chegam no lugar, eles não encontram nenhum sinal de Ray ou do criminoso, apenas um continua, assim como no caso de Virginia. Ao mesmo tempo, Coldo inicia uma live divulgando a história do palhaço demente e todos da faculdade começam a seguir o perfil, o que faz os sobreviventes do clube desconfiarem que é ele quem está por trás da máscara. Com raiva, Nando vai até Coldo para perguntar por que ele fez isso, e Sarah consegue acalmá-lo antes que as coisas piorem. De cabeça fria, Nando pergunta onde Angela está, e Sarah responde que ela está escondida, mas que não confia nele e por isso não vai dizer onde. Junto com Sebastian, Nendi começa a olhar os livros da prateleira, quando percebe que o palhaço está bem atrás dela. Mesmo achando que é outra alucinação, a garota começa a ficar apavorada, até que Sebas volta com um copo de vinho, o que faz a versão bugada do Art sumir misteriosamente. Após entregar a taça para Angela, Sebastian a chama até o seu computador e mostra que encontrou contas do palhaço em outras redes sociais. E em todas elas, o killer misterioso segue o perfil de uma Alicia, que se diz escritora, mas que não publica nada há 6 anos. Curioso, Sebas pergunta se Angela conhece ela, e a garota responde que Alicia é a protagonista do seu livro. Angela então revela que conheceu a moça há 6 anos e que se tornaram melhores amigas virtuais. Graças a essa proximidade, Alicia contou sobre como sua mãe era obcecada por literatura e como ela obrigava a filha a passar horas apenas lendo ou escrevendo, castigando a garota toda vez que ela tentava fazer uma pausa. Ao ouvir sobre a vida da amiga, Angela pensou que aquele seria um bom conto de terror e publicou a história de Alicia como se fosse de sua autoria. Porém, o livro ficou bastante famoso e a garota ficou sabendo antes que Andy pudesse contar o que fez. Ela então termina dizendo que Alicia prometeu se vingar e Sebastian pergunta se ela poderia ser o palhaço. Porém, Angela responde que isso é impossível, pois a garota morreu queimada junto com a mãe. Percebendo que tudo está acontecendo por sua culpa, Andy começa a ter uma crise e Sebas a acalma com um beijo, sem desconfiar que do outro lado da cidade, o palhaço envia a localização deles para Nando, dizendo que essa é a sua última chance de salvá-la. Determinado a resgatá-la, o rapaz larga tudo no trabalho e corre para o local que o palhaço marcou. Porém, tudo não passa de uma armadilha. A pouco mais de 10 metros do destino, Nando continua seguindo a localização no celular, até que chega numa sala cheia de corpos, incluindo o do professor Cruzado. Depois do susto, o rapaz tenta fechar o saco quando nota o palhaço o observando no canto da sala. Desesperado, Nando corre do escritor mascarado e consegue se esconder atrás de uma das macas, empurrando o objeto na direção do criminoso e finalmente conseguindo derrubá-lo. Achando que o sujeito está desacordado, Nando se aproxima e tenta remover a máscara. Porém, o palhaço recobra a consciência bem na hora e consegue acertar uma martelada na cabeça dele. Sem desconfiar do que aconteceu com o namorado, Angela termina o que estava fazendo com Sebastian, quando recebe o 4º capítulo, contando a história de como Nando morreu. Desesperada, a moça vai até o hospital, onde encontra o namorado apenas com um corte na testa, o que a deixa bastante confusa. Ele então explica que o palhaço o acertou e foi embora, achando que havia terminado o serviço, porém para sua sorte ele apenas desmaiou e foi encontrado poucos minutos depois.
Bastante aliviada, Angela abraça o namorado e enfim decide falar sobre Alicia. Porém, antes que ela consiga terminar de explicar, a polícia aparece querendo saber o que aconteceu com Nando. E ele pede para que a namorada vá embora, dizendo que inventará alguma coisa e que depois eles conversam. Enquanto caminha de volta até Sebas, Angela recebe a notificação de uma live de Koldo, onde o demente mais uma vez fala sobre o palhaço. Mas como se isso não fosse ruim o suficiente, dessa vez ele organiza uma feira de livros de terror e pede para que todos vão fantasiados de palhaço. Por algum motivo, os sobreviventes decidem ir até o lugar onde ficam esperando, até que recebem um link de uma transmissão ao vivo do palhaço. Seguindo a direção das imagens, eles começam a ir até as pessoas fantasiadas, achando que eles são um criminoso. Porém, erram o alvo todas as vezes, incomodando as pessoas que estão apenas tirando fotos ou assistindo vídeos. Por causa de todo esse tumulto, eles entram na mira dos seguranças que capturam Sebastian. Ao lado dele, Sarah consegue escapar e corre para se esconder na estufa. Com medo de ser capturada, ela continua andando pelo lugar até que vê o palhaço no andar inferior bem abaixo dos seus pés. Para acabar com Sarah, o palhaço sobe as escadas tentando capturá-la e a garota consegue derrubá-lo com um chute no peito, abrindo a brecha para que ela comece a fuga. Como tudo está sendo transmitido ao vivo, Angela percebe que a amiga está em perigo e começa a correr na direção da estufa para salvá-la. Mesmo depois da voadora, o patati do sanatório continua atrás de Sarah, que consegue chegar na porta onde Andy está esperando por ela. Porém, como a passagem está trancada, a moça não consegue escapar e acaba recebendo uma martelada nas costas, o que faz ela cambalear para trás até cair numa fonte. Ao ver a amiga sendo atravessada pela ferramenta, Angela entra em estado de choque e começa a correr até que reencontra a multidão. De repente, alguém com a fantasia totalmente ensanguentada aparece e cai no chão bem diante de Sebastian, que se ajoelha para remover a máscara e descobre que é Koldo, que está com a garganta totalmente cortada. Sem conseguir falar, o rapaz começa a sufocar até que perde a vida depois de poucos segundos. Olhando ao redor, Nando vê que Eva está com um martelo nas mãos e a bibliotecária alega ser inocente. Porém, antes que ele consiga fazer alguma coisa, a pressão de Angela cai e ela acaba perdendo a consciência na frente de todos. Algum tempo depois, Andy acorda dentro da ambulância e Nando diz que devem denunciar Eva o quanto antes. Porém, Angela sabe que se fizerem isso, ela irá eliminar o Sebastian e decide agir por conta própria. Para acabar com isso de uma vez por todas, a garota pega o martelo que Eva jogou fora e vai até a sala onde o clube costumava se reunir. Mas quando chega lá, se depara com o corpo de Eva, tendo um choque por causa da perda de sangue. Confusa, Angela tenta acalmar a bibliotecária, que perde a vida diante de seus olhos. Sem saber o que fazer, a garota continua explorando o lugar, até que encontra Sebastian amarrado a uma cadeira. Como não sabe se ele está vivo, Angela se aproxima do rapaz, que acorda e implora para ser solto. Porém, enquanto ela tenta fazer isso, Nando chega e Sebas começa a acusá-lo de ser o palhaço. Com um martelo em mãos, Angela parte para cima do namorado, que grita enquanto tenta provar sua inocência, conseguindo fazer com que a moça pare o ataque. Sem paciência, Sebastian se solta da corda e pega o martelo das mãos de Angela para enfiar na barriga do namorado dela, finalmente revelando que era o palhaço esse tempo todo. Se sentindo vitorioso, Sebastian encurrala a garota contra a parede e explica tudo o que aconteceu, revelando que foi ele quem enviou o e-mail pro cruzado e golpeou seu rosto durante a vingança, fazendo o professor perder o equilíbrio e cair na lança de Don Quixote. Para finalizar, Sebas explica que também queria ser escritor e por isso frequentava o mesmo site que ela, que foi onde ele conheceu Alicia e começou seu relacionamento virtual. Depois de descobrir sobre o que Angela fez, a garota foi desabafar com seu web namorado e juntos eles planejaram tudo. Porém, Andy se recusa a fazer o papel de vítima e saca uma caneta do seu bolso, utilizando o objeto para atravessar a mandíbula e a língua de Sebastian. Com o verdadeiro criminoso incapacitado, a moça verifica Nando e começa a correr pelos corredores para pedir por ajuda. Porém, quando chega no local exato onde o cruzado caiu, encontra outro palhaço que tira a máscara na sua frente, revelando ser Virginia, a moça que foi atacada no segundo capítulo. Sem entender como ela está viva, Angela pergunta o que está acontecendo, e a garota responde que Virginia era apenas uma personagem que eles criaram, revelando que seu verdadeiro nome é Alicia. Incrédula,
Angela diz que sua melhor amiga havia morrido no incêndio e a moça nega, revelando que ficou escondida, escrevendo a história que irá acabar com a vida de Angela. Alicia então começa a recapitular tudo o que aconteceu de um ponto de vista em que Andy é culpada pela morte de todos do clube. Porém, enquanto ela está distraída falando, Nando chega por trás e acerta uma baita pancada na cabeça de Sebastian, fazendo ele cair para fora da sacada e acertar a boca na lança de Don Quixote, assim como Cruzado. Furiosa por perder seu namorado, Alicia acerta uma martelada na cabeça de Nando e começa a correr atrás de Angela, porém consegue perdê-la de vista depois de alguns segundos de fuga. Depois de passar por alguns corredores, Andy chega na sala de máquinas, onde percebe alguns fios em curto e um cano de combustível vazando. Pensando em utilizar isso ao seu favor, ela abre a válvula da mangueira e se esconde em um lugar seguro, enquanto Alicia se aproxima cada vez mais. Sem perceber o que Angela fez, a garota continua procurando pela vítima, até que chega perto o suficiente para Andy botar seu plano em prática. Assim que a demente pisa no combustível, Angela derruba uma chapa de aço que toca no fio e entra em curto, soltando faíscas que entram em combustão e incendeiam o corpo de Alicia, enquanto Andy fica apenas assistindo. Assim como a adolescente encapetada fez com a própria mãe há 6 anos. Com isso, todo o mistério por trás do palhaço criminoso está resolvido, e tanto Nando quanto Angela conseguem sobreviver, permitindo que eles sigam com suas vidas. Um ano depois, Andy está estudando com o namorado, enquanto aproveita o tempo livre para escrever sobre o que passou. Durante o intervalo, Angela se despede de Nando e caminha para o refeitório para continuar seu livro. Mas no meio do caminho encontra alguém vestida de palhaço e começa a pensar que é outra alucinação. Enquanto Angela planeja um jeito de voltar à realidade, o palhaço misterioso tira a máscara e revela ser Alicia, que vem com tudo pra cima da ex-melhor amiga que não consegue fazer nada além de gritar. Galera, mas e vocês, acham que conseguiriam descobrir quem é o palhaço misterioso antes que ele te encontre? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!